Senhores telespectadores, se repararem bem, percebem onde nos trouxeram hoje os horizontes da memória. Reparem, junto de mim está uma videira já, estamos na primavera, reparem, tem já os seus cachos começam a nascer e mais longe veem um vale onde passa um grande rio. Bom, o rio das videiras e da vinha é o Douro. Este é realmente o Vale do Douro. E eu quis vir aqui ao Douro para lhes falar no mistério do vinho. Porque os antigos estabeleciam uma ligação entre as ideias de vida, sangue e vinho. Bom, eles viam perfeitamente quando se abre uma ferida e o sangue sai do corpo, a vida vai-se. Não há nada tão parecido com o sangue como o vinho o fruto da videira. Por isso, desde a antiguidade, a mais antiga que nós podemos conhecer, havia rituais sangrentos em que se misturava o vinho, a embriaguez, a vida e a morte. Há uma peça célebre do Eurípides, em que a rainha HD, uma bacante, vai para as grandes festas de Baco e o filho, que é o rei Penteu, vai tentar dissuadi-la daquela loucura, mas na embriaguez coletiva, naquela grande tontura, é a própria mãe que faz sacrificar e correr o sangue do filho, o sangue do rei Penteu. Eu vim-lhes falar nisto a um sítio que parece que não tem nada com isso, mas tem. Isto é o Santuário Rupestre de Panoias. Fica aqui perto de Vila Real. Nestas enormes fragas, massas de pedra, faziam-se sacrifícios de reses. O sangue escorria e purificava. Bem, todos sabem que, por exemplo, a Páscoa é isso mesmo, a altura em que o sangue das reses novas veio purificar os pecados dos homens. E é tudo isso, pecados, o sangue, a vida e a morte, que está misturado neste mistério do vinho. Mas mistério ainda por uma outra razão. É que realmente nós não sabemos quase nada sobre a história do vinho em Portugal. Quando foi que aqui nesta terra, que agora é nossa, se começou a beber vinho? Bom, dizem os romanos, claro, os romanos bebiam vinho, vinham à Itália, iam procurá-lo a toda a parte onde era bom, faziam elogios ao vinho ibérico, quer dizer, ao vinho que ia daqui, isso toda a gente sabe. Que os romanos gostavam de vinho, toda a gente sabe. Mas antes dos romanos, porque os romanos, no fundo, para a história, não foi há muito tempo. Os romanos são 2000 anos, e antes deles, isto é que já é interessante, muito antes dos romanos, muito antes, quando acabava a Idade da Pedra, ali na transição do Neolítico para a Era dos Metais, para o Bronze, apareceram em certas estações já exploradas, apareceu isto. É claro, os arqueólogos debruçaram-se ansiosamente, mas que diabo é isto? Não há dúvida nenhuma. Isto são grainhas. Ora, se havia grainha, havia bago,
Se havia bago, eles conheciam as uvas. E porquê é que eles conheciam as uvas? Bom, aqui, naturalmente, os senhores arqueólogos têm muitas dúvidas. Bom, eu acho que, apesar de tudo, e dentro das leis do bom senso, acho que se eles conheciam as uvas e gastavam tanto que ficaram até montes de grainhas, é porque eles já bebiam vinho. Bom, depois dos romanos vieram os mouros. Os mouros tinham uma lei religiosa que era o Alcorão, que dizia: não beberás vinho. Mas eles bebiam, pelo menos cultivavam. Sabemos perfeitamente que na época romana as vinhas no nosso território continuaram. É curioso isso deles não beberem vinho, porque, como sabem, perante essa coisa espantosa que era o vinho que, depois de beber, um homem mudava a alma, via outras coisas, tinha outra noção do mundo, fazia-se mais forte, mais corajoso, mais cruel. O que é que vocês acham? O vinho seria o Espírito de Deus ou era o diabo que entrava em nós? Eu estou-lhes a pôr um problema importante da cultura, porque houve meio mundo que entendeu que o vinho era o diabo. Olhem, na Ásia não se bebe vinho, bebe-se chá. Bom, bebe-se chá e ópio, que no fundo faz a mesma coisa. Mas o Maomé proibiu o vinho. Pelo contrário, o cristianismo, sabem que na última ceia, Jesus Cristo, com uma taça de vinho que levou aos lábios, disse: este é o meu sangue. E com um pouco de pão de trigo, disse: este é o meu corpo. E ainda hoje no culto cristão, o sacerdote consagra o vinho. Tem que ser vinho puro. Claro que eu não sei se o vinho é Deus, se é o diabo, porque no fundo é qualquer coisa que colide profundamente com a alma humana. O que sei é que os nossos primeiros reis sabiam o que era o vinho, a prova é que puseram nos corais. O que sei é que no tempo de Dom Manuel, o vinho era tão importante. Há uma página do livro de Horas de Dom Manuel, todo consagrado ao vinho. Bom, agora o vinho do Porto, esse aparece mais tarde, mas é muito curioso. Ele aparece, é no século XVII, que há a primeira exportação de vinho para a Inglaterra, mas o vinho vem em barcos como este, que estão a ver atrás de mim. É um barco rabelo porque tem rabo. O rabo é aquele grande tronco que serve para orientar e para movimentar o navio. Este que está aqui na frente tem lá uma dúzia de pipas ou não sei o quê. Mas houve barcos que chegaram a levar 100 pipas de vinho. O que há de espantoso neste barco é realmente o traçado, o desenho. Dizem que é um barco de inspiração viking. Não sei se esse não é. Olhem, é outra razão a acrescentar ao tal mistério do vinho. É absolutamente seguro que nos princípios da nacionalidade portuguesa o vinho já era uma das principais produções da nossa terra. Há forais do tempo de Afonso Henriques que já estabelecem prestações em vinho. Eu quis vir falar-lhes agora do vinho português num sítio. Eu acho que isto é um sítio único e há tanta gente que nunca veio aqui. Estou num sítio a que chamam São Leonardo da Galafura. São Leonardo é o santinho que ali se venera, mas isto é o miradouro da Galafura. É um grande esporão de xisto
fica aqui a cavalo do Rio Douro. Do lado de cá é distrito de Vila Real. Do lado de lá é distrito de Viseu. Numa e na outra margem vêem perfeitamente os tabuleiros da vinha. É claro que aqui os de Vila Real, os de Trás-os-Montes, dizem que o vinho de cá aqui é melhor, porque ganha mais sol. Os de lá dizem que não, que o vinho nasceu em Lamego, e eu não vou meter nisso, porque só uma coisa é certa. O melhor vinho do mundo é sempre o da terra onde nós nascemos. Eu aí, por esse país fora, conheço pessoas a beber cada pinga e a dizer que bom que isto é, e são umas rapas que ninguém calcula, mas são o vinho da terra deles. Uma coisa não se pode pôr em dúvida. Os vinhos bons são os das regiões demarcadas. E hoje, regiões demarcadas, há muitas. Imaginem que há 48. A região número 1 foi esta que estamos a ver. É realmente a região demarcada dos vinhos do Douro. É um vinho absolutamente único. E a explicação está muito perto de mim. Reparem, estou-lhes a falar aqui, debaixo de uma árvore, no alto de um monte e junto de uma pedra. Eu acho que esta pedra é importante para explicar o milagre do vinho do Douro. Isto é um imenso penhasco de xisto. E o xisto funciona como uma pilha térmica. Durante todo o dia recebe o sol e vai-o acumulando. Durante toda a noite o sol vai-se embora e ele vai restituindo à atmosfera o sol que recebeu. E isto cria uma situação sem oscilações térmicas que permite um vinho que realmente é único no mundo. Não vou aqui demorar-me com muitas explicações, mas queria-lhes dizer isto. Aqui, nesta região demarcada, isto é o número do ano passado. Isto produziu 224 mil pipas de vinho. E como cada pipa tem 550 litros, isto significa 1.234.000 litros de vinho e representou vendas da ordem dos 60 milhões de contos. Neste pobre país que nós somos, que tem tão pouco para vender, 60 milhões de contos é algo de muito importante. E mais importante ainda é que este valor não está a afundar-se, não está a desaparecer, não está a atenuar-se como tantas coisas. Não! Eu venho aqui ao Douro, encontro esta gente cheia de otimismo. De ano para ano, o vinho é melhor, a tecnologia progride, a exportação aumenta, o produto do vinho vai subindo cada vez mais. Bom, eu acho que aqui devia contar-lhes a história do vinho do Porto. Simplesmente essa história nunca foi escrita. Em todo caso, agora já nos tempos modernos, não há dúvida nenhuma. O vinho do Porto está ligado aos ingleses. Isto por uma razão muito simples. Os ingleses sempre gostaram de bom vinho e bebiam dos bons vinhos da França. No século XVII, as relações inglesas e francesas complicaram-se, vem a Guerra da Sucessão de Espanha, o vinho não passa ao canal e os ingleses são muito espertos e descobrem logo, o vinho não vem de França, pode vir de Portugal. E é realmente no fim do século XVII
que começa a dar-se o embarque de grandes pipas de vinho em direção a Londres. Devo dizer que o vinho, durante a viagem, tem uma grande tendência a estragar-se e, portanto, eles punham-lhe por cima uma camada de aguardente fina, aguardente vínica, e isso impedia que o vinho se estragasse. A aguardente misturava-se com o vinho e dava o delicioso vinho do Porto. Uma coisa que pouca gente sabe é que o almirante Nelson, antes de decidir as ordens que dava, mandou servir um cálice igual a este, um cálice do melhor vinho do Porto que ia nas armadas de Sua Majestade. Provou, bebeu, comandou e venceu. Eu acho que o facto de um cálice de Porto estar na Batalha de Trafalgar é das coisas mais ilustres que aconteceram ao vinho do Porto. Mas, como calculam, um produto tão bom, que até deixa vencer batalhas, toda a gente o quer vender. E como nem toda a gente o tem, o que é que se faz? Bom, olha, faz-se tudo. Despeja-se jarros de água, tintas, a baga do sabogueiro, o açúcar da beterraba, tudo serve para fazer vinho, é o chamado vinho a martelo. Até que aparece o Marquês de Pombal e diz: não, o vinho do Porto é o vinho da região do Douro. E mandou pôr aquela tal uma pedra, há centenas de pedras iguais àquelas. Demarcou uma região, a primeira região do mundo. Essa batalha pela defesa do vinho do Porto continuou e continua hoje. Estou-lhes a falar aqui, na Régua, na Casa do Douro, que é um dos grandes combatentes nessa luta pela qualidade dos vinhos do Douro. O que está na nossa frente, já viram, é um vitral, um vitral que eu acho muito bonito. Mesmo assim, há quem diga se era este vitral o que cá devia estar, porque em 1944, eu acho bonita esta data, quer dizer, a Europa mal saía de uma guerra que a tinha transformada em escombros. E em Portugal erguia-se uma catedral ao vinho do Porto. Fez-se um concurso, só concorreram 2 pintores, um pintor com um imenso prestígio, que era o Jorge Barradas. Outro, um rapaz de Leiria, também já com os seus créditos, mas menos afamado que o Barradas, que era o Lino António. Acho que tinha graça os meus telespectadores compararem hoje os 2 vitrais. Este, o que foi aprovado, é o Lino António. O que ficou em segundo lugar, mas também foi adquirido, é o Jorge Barradas. Reparem que no Barradas até talvez haja melhor desenho, há muito lirismo, há assim uma espécie de sentido de trova popular. É como se o vinho do Porto fosse todo ele uma alegria. O Lino António é diferente. É um painel de esforço, de sofrimento. E o Lino António ganhou. Eu, por mim, não deixo de dizer que se o júri tivesse sido eu, era realmente este o que tinha tido o primeiro prémio. Não temos uma história do vinho do Porto, mas há muitos elementos
a reunir para fazer um dia a história do vinho do Porto. Aí por essas quintas, nessas velhas casas, há ainda documentação. Eu encontrei documentos do século XV, do século XVI, do século XVII, tudo à espera que os reúnam. E há monumentos, verdadeiros monumentos. Eu peço-lhes que reparem nesta casa. É um velho edifício ainda de traça pombalina e foi feito já para servir aqui era uma espécie de quartel-general da feitoria. Tudo aqui é ainda da construção primitiva. Estas paredes, estes sobrados, estas vidraças, estas portadas, as ferragens, é que como depois fizeram uma casa nova para a Casa do Douro, aqui ninguém transformou nada. E estamos perante esta situação única. Um edifício pombalino totalmente intacto. Olhem, nesta sala funcionava o tribunal. Era aqui que os juízes julgavam os michordeiros. Porque michordeiros houve sempre. Só que nessa altura eram julgados e agora não são. Mas a sala é notável por muitas outras razões. Vejam à volta os armários. E os armários têm a documentação destas freguesias, destes lugares que formavam a região demarcada. Ainda hoje estão cheias de papelada desses tempos. Eu vou tirar um ao acaso. Não sei o que isto é. Bom, é o livro do movimento do ano de 1873, aqui dos vinhos da região. Está aqui quanto se produziu, quanto se vendeu, quanto custou, quanto foram os transportes. Isto é um documento absolutamente precioso. E como viram, tirei-o ao acaso de uma destas prateleiras. Há aqui milhares de espécies destas. Isto é o caso de dizer, estou no museu antes de o ser. Este museu já é. O que não há é nenhuma lei a dizer que o é. Ao contrário de tantos outros que têm lei, mas não têm museu. Bem, nesta altura a situação pode resumir-se assim. Uma história gloriosa à procura do museu que não há e o museu que já existe à procura de uma história que merece. Eu vou acabar o meu programa com um brinde. Estão a ver aquele túnel que tem uma data marcada, diz 1934. É, portanto, um vinho que já tem 63 anos. Foi lá naquele túnel que se encheu esta garrafa. E é daqui que eu vou passar algum vinho para um cálice em forma de tulipa, que é em cálices assim que o verdadeiro vinho do Porto merece ser bebido. E o meu voto é no sentido de que antes de começar o século que se aproxima, quero dizer, antes de 1 de janeiro do ano 2001, se inaugura aqui, na cidade do peso da régua, o Museu do Vinho do Porto, nesta velha casa pombalina que tanto contribuiu em todo o mundo para o seu prestígio.